Oi! Hoje eu vou gravar para vocês, né? Vou mostrar um tutorial de como fazer a técnica do esfumado diagonal, que é uma técnica um pouquinho diferente, né? Em que a gente deixa o olho um pouco mais alongado e, bom, vocês vão vendo no tutorial como é que faz, né? Então essa é a maquiagem, né, que eu fiz com essa técnica. Espero que vocês gostem e fiquem então com o tutorial. Bom, então vamos começar o tutorial. Como sempre, eu já estou com a pele hidratada, limpa, né, hidratada. Preparei a sobrancelha e a pálpebra. O esfumado diagonal, ele é uma maquiagem que alonga o olho e ele, como o próprio nome diz, né, ele tem essa parte na diagonalzinha aqui. Então, como sempre, para começar, eu vou pegar uma sombra bem clarinha e vou iluminar aqui a área abaixo da minha sobrancelha. Bom, apesar dele ser um esfumado diagonal, a base dele a gente sempre vai fazer marcar o côncavo um pouquinho. Eu vou usar um tomzinho de marrom neutro, assim, bem básico, né? Nem muito claro, nem muito escuro, e vou definir aqui o meu côncavo. Essa sombra ela não tem a intenção de ser uma cor muito intensa, de ficar marcada e aparecendo muito. Ela é só para fazer realmente a função de delimitar o côncavo e dar um pouco de profundidade aqui. Porque a hora que a gente prepara a pálpebra, né, coloca o corretivo, ó, deixa ela sem, né, a gente uniformiza o tom, né, cobre o tom, deixa a pele realmente no tomzinho certo pra gente fazer, ela dá uma apagada no côncavo e ela perde aquela noção de profundidade aqui. Então a gente vem com essa aqui só para fazer essa profundidadezinha. E aí então depois, né, de definido o meu côncavo, eu vou pegar um pincel menorzinho. Ele é um pincel de esfumar também, né, de esfumar o sombra, mas ele é um pouquinho menor, pra gente poder ter um pouco... Ele é um pouquinho menor para a gente ter um pouco de precisão de como fazer isso. Aí eu vou vir então com uma sombra marrom um pouco mais escura para fazer então a primeira cor de sombra. E aí, só que em vez de eu fazer então esse redondinho aqui, o côncavo, né, igual eu fiz aqui, eu vou puxar aqui rente à raiz dos meus cílios, mais ou menos uma linha reta. Começa aqui na raiz dos cílios e vou puxar aqui subindo em linha reta em direção à sobrancelha, que aí ele vai ficar então, fazer aquele diagonalzinho aqui, ó. Eu começo do meio do meu olho e vou em direção à sobrancelha e preencho todo esse canto externo aqui. Faço até metade do olho aqui, ó. Mas sem fazer o arco, eu vou sempre subindo pra fora aqui. E aqui eu puxo bem pra fora mesmo. Depois eu volto com outro pincel, né, o maiorzinho, sem nada, e só refaço aqui a bordinha. E aí então depois, para dar um tom realmente mais alongado, né, para parecer mais o diagonal, eu vou vir com uma sombra mais escura. Eu vou usar um tom, porque o esfumado diagonal,
ele pede um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de dramaticidade nos olhos. Então eu vou usar um pincelzinho de esfumar, mas é um pincelzinho chanfrado. E aí eu vou pegar uma sombra acinzentada, não chega a ser preta, tá? Um acinzentado escuro. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer... Vou esfumar as bordinhas dela. Não pode aparecer marcação, porque não é um delineado com sombra, é um esfumado mesmo. Posso voltar depois com outro pincelzinho de esfumar e corrigir esses defeitinhos que ficam aqui, ó. Daí eu venho com o primeiro tomzinho de marrom, só pra ir limpando isso daqui que ficou meio marcado. Se precisar voltar com o segundo tom de marrom, às vezes pra dar um acabamento aqui, ó, que ele continua marcado, tirar qualquer marcação. Daí vai de querer, né, intensificar um pouco mais esse cinza escuro. E eu vou sempre voltando com a cor anterior para acertar as bordas e fazer a transição para tirar a marcação. Então, depois de feito esse esfumado mais, né, com a cor mais intensa aqui pro lado de fora, a gente vai fazer a parte interna do olho, que é essa parte que ainda não foi posto sombra, né, que é aqui esse lado interno. Aí aqui geralmente eu vou colocar alguma sombra cintilante, alguma coisa mais clarinha para destacar então o lado externo do olho. Para potencializar então esse cintilante, isso daí, porque como o olho já estava um pouco matificado, eu vou passar aqui um primer de sombra. Só na pálpebra móvel e vindo até o encontro com esse esfumado aqui. Aqui faço meio na diagonalzinha, tá? E aí com o pincelzinho de depositar a sombra, eu vou pegar a sombra cintilante que eu escolhi para fazer isso. Eu vou usar um tom meio perolado, meio rosado, meio rose gold, né? Vou colocar aqui. E aí depois eu volto então com o pincel de esfumar, com o primeiro tomzinho mais clarinho e refaço essa borda aqui. Esfumo para não tirar, para ficar esfumada a transição dessa cor. E depois volto ainda com o segundo tom de marrom, que já foi o que ficou inclinado, para fazer a transição aqui também, né, do cintilante para a parte diagonal. Então aí colocado, né, o cintilante, eu ainda vou colocar aqui no canto interno, lacrimalzinho aqui, uma corzinha cintilante bem mais clarinha. Porque essa cintilante que eu usei, ela não é muito clara. Então eu vou abrir e colocar aqui uma cintilância mais clarinha para iluminar mesmo o canto lacrimal e a parte interna do olho. Para finalizar esse olho, então, para ficar mais bonito, por ele ser um esfumado diagonal, o ideal seria fazer um delineado gatinho. No meu olho, como eu não
não consigo fazer um delineado gatinho por causa do formato do meu olho, já da pálpebra um pouco caidinha, eu vou fazer um delineado simples, um pouquinho mais puxado só a ponta. Eu normalmente uso caneta delineadora para fazer os delineados no vídeo, porque ela é mais rápida de fazer, de passar, né? Então fica mais fácil para mostrar, mas é legal fazer com delineador em gel, com delineador que você tiver a habilidade de fazer. E aí eu venho com a máscara de cílios, então, para completar o olho. Agora então eu vou fazer a pele, né? Eu vou voltar com a pele pronta pra gente fazer a parte de baixo dos olhos. Voltei então com a pele pronta, tá? Os acabamentos do contorno, o blush tá um pouco chinelado ainda porque eu não selei total a pele. Eu não passei o pó que seria da cor da minha pele. Eu deixo pra selar a pele, passar o pó da cor da pele pra dar uma amenizada e finalizar os contornos e tal, depois que eu faço a parte de baixo dos olhos, tá? Então a parte de baixo dos olhos também não tem muito segredo. Eu vou pegar um pincelzinho de cerdas curtinhas, né? Um pincelzinho chatinho de cerdas curtinhas. E vou usar o marrom que eu usei para fazer o primeiro, não o marrom que eu usei para fazer a base do côncavo, né? Seria o segundo marrom que eu vou usar, o que eu usei para fazer a primeira parte do diagonal. E aí eu vou esfumar ele aqui embaixo. Pincelzinho, rente toda a raiz dos meus cílios. Então depois disso eu vou pegar um pincelzinho chanfrado e vou pegar a sombra mais escura, que é aquela cinzentada que eu usei, e vou fazer bem rente a raiz dos cílios, bem rentezinho mesmo, quase um delineado. Quem gosta de lápis preto pode passar um lápis preto aqui na linha interna, rente a raiz dos cílios, e antes de passar essa sombra mais escura, daí já aproveita ela para esfumar o lápis. Eu vou fazer sem lápis mesmo, porque eu gosto dele um pouquinho mais suave, a parte de baixo. E eu não selei a pele ainda por causa disso, porque agora eu vou vir então com o pincelzinho lápis com o pó da cor da minha pele e vou esfumar essa última borda aqui, para fazer uma transição bem bonita. Desde o canto aqui. E sem selar a pele também, parte de baixo, né, o marrom, as sombras que eu coloco embaixo, elas pigmentam mais, né? Então, por isso que eu deixo para selar a pele depois. Depois de fazer essa partezinha de baixo do olho, então com o pó da minha pele, eu vou selar o resto do rosto. E vou esfumando as bordas dos contornos para poder fazer as transições bonitinhas. Aí ele dá uma amenizada no blush, que tava meio chinelado. Eu tinha usado um blush em creme, né? Então ele fica mais marcadinho. E reaplico o iluminador, que a hora que eu selo a pele, ele dá uma apagada no iluminador. Então depois eu dou uma forçadinha nele aqui. Máscara de cílios nos cílios de baixo. Dar uma reforçadinha também nessa sombra mais cintilante que eu coloquei no canto interno, para deixar ela bem brilhosa, fazer um ponto de iluminação. E aproveitar e puxar ela aqui embaixo também para iluminar um pouquinho o canto interno de baixo.
E para fechar a maquiagem, então, a gente vem com o batom. O batom é, como sempre, mais a critério, né, de quem tá fazendo a maquiagem. A cor que você vai usar é uma cor que você goste, que seja da mesma classe de cores das cores que você usou nos olhos, né, porque para não ficar muito destoando. Eu vou usar um batom nude um pouco mais escuro para ele aparecer bem no rosto. Sempre depois que passo o batom, ou antes, né, quando eu tô fazendo com batom líquido, eu faço o contorno com um pincelzinho para ele ficar mais uniforme, mais bem feitinho. Agora, se você tiver um lápis, né, da cor do seu batom, você faz esse contorno com lápis antes de passar o batom também, que é uma opção, né? Que como a gente nem sempre tem todos os batons, vai ter um lápis correspondente, eu faço com um pincelzinho pro próprio batom que ele faz essa função. E essa então é a maquiagem. É um olho relativamente simples de fazer, mas que ele tem um pouco mais de impacto por a gente ter usado cores escuras. E o o esfumado diagonal, ele dá um efeito de um pouquinho mais alongado nos olhos, né? Então, para quem tem olho pequenininho ou gosta desse efeito, é uma técnica bem legal. Espero que vocês tenham gostado, possam curtir o vídeo, compartilhar. Deixem comentários aqui, né, na caixa de informação, nos comentários mesmo, que tipo de vídeo vocês gostariam de ver, alguma técnica específica, para que eu possa gravar de acordo com a preferência de vocês. Um grande beijo e até a próxima!